Livro Uma Vida com Propósitos, dia 41. A Armadilha da Inveja. Em Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eclesiastes 4:4 diz: fiquei chocado, descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. Você não pode cumprir o propósito de Deus para a vida se inveja a vida de outra pessoa. Embora Deus tenha criado cada um de nós com os mesmos 5 propósitos eternos, cada modo pelo qual cumprimos esses propósitos, tempo, lugar, planejamento e estilo, é totalmente distinto. Deus nunca irá criar um clone, nunca repete o que já fez e nunca duplica um plano de vida. Deus cria apenas obras-primas originais. Como vimos nos dias 30 e 31, Deus o moldou distintamente para uma vida diferente de todas as outras. Somente você pode ser você mesmo. Apenas você pode viver a vida que Deus designou para você. Tanto é verdade que você não pode viver uma vida que Deus designou para outra pessoa. Tentar ser o que não foi criado para ser sempre leva à frustração, ao cansaço e ao fracasso. Como seres humanos, interessamos-nos naturalmente pela vida dos outros. Isso faz parte da nossa constituição. Somos fascinados pela aparência deles, seu modo de agir, falar e viver. Observamos o que vestem, o que fazem, o que possuem. Não há nada de errado nisso, principalmente se você consegue apreciar a variedade ilimitada de pessoas que Deus decidiu criar, em vez de fazê-las todas exatamente iguais. Isso só se torna um problema quando nos ressentimos de como Deus fez os outros e rejeitamos como Ele nos fez e começamos a invejar o que os outros têm. A inveja é uma armadilha. No mundo de hoje, em que a tecnologia permite ver como todos os outros vivem, a inveja pode ser o fator mais comum para que as pessoas percam o plano especial de Deus para a vida. A inveja é um pecado global. Testemunheia em todas as faixas etárias, em todos os grupos econômicos, em todos os grupos étnicos e em todos os lugares do mundo por onde viajei. As perguntas mais comuns: por que ela pode viver naquela casa? Por que ele conseguiu aquele emprego? Por que eu não posso ser tão atraente, tão rico, tão inteligente, tão famoso? A inveja tira o seu foco daquilo que Deus quer fazer em sua vida e coloca-o em tudo que você não tem. Todas as vezes que você sente inveja, você desvia os olhos daquilo que foi criado por Deus para fazer e você se desvia do plano sob medida que Deus fez para a sua vida. A inveja faz a sua vida andar em roda e sempre leva a um beco sem saída. A inveja cobra um alto preço emocional sem dar nada em troca. Você se desvia do propósito e perde a alegria ao mesmo tempo. A pior parte da inveja é que ela é um insulto a Deus. Todas as vezes que você desejar ser outra pessoa, desejar ter o que outros têm ou fazer o que eles fazem, está dizendo: Deus, você cometeu um grande erro comigo. Você poderia ter me feito melhor. Você poderia ter me criado como aquela pessoa, mas você não o fez. Por que você fez isso comigo? Se eu fosse Deus, teria me criado mais parecido com aquela pessoa. Na verdade, a inveja é uma forma de rebelião espiritual baseada na ignorância e na arrogância. Ela presume que o meu plano para minha vida é melhor do que o do Criador. Será? A Bíblia chama nossa atenção para quão insolente é essa atitude. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizeste assim? A inveja é uma atitude tão destrutiva que Deus a proscreveu nos 10 mandamentos. O último mandamento diz: não cobiçais.
Os 4 efeitos prejudiciais da inveja. A inveja rejeita sua singularidade. Assim como nenhum floco de neve é igual ao outro, também não há 2 seres humanos iguais, e nem mesmo gêmeos idênticos são completamente iguais. Como já mencionei nesse livro, você possuiu uma impressão digital única e sua córnea, seu tom de voz, sua pegada e a batida do seu coração são únicos. Nunca houve e nem haverá alguém igual a você. A Bíblia diz que somos obra-prima de Deus. Quando invejamos os outros, porém, não conseguimos ver o incrível valor da nossa própria singularidade. A inveja bloqueia a visão que temos de nós mesmos. Um dia, quando você estiver diante de Deus, Ele não irá dizer por que você não foi mais parecido com os seus pais, seu vizinho ou com aquela celebridade. É mais provável que Deus diga: por que você não foi mais como eu pretendia que você fosse? A inveja divide a sua atenção. Você não pode concentrar-se totalmente em ser o que Deus quer que seja e invejar outras pessoas ao mesmo tempo. Jesus disse: todo aquele que permite que sua atenção se desvie da obra que planejei para ele não está apto para o reino de Deus. Se você está sempre preocupado em observar o que os outros estão fazendo ou desejando ter o que eles possuem, deixa de ver o que Deus está fazendo em sua própria vida. A inveja faz com que você perca tempo e energia. Salomão observou que a inveja é o motivo pelo qual a maioria das pessoas trabalha em excesso. Também descobri o porquê as pessoas trabalham tão duro para conseguir as coisas. É porque invejam as coisas do seu vizinho. Mas isso é inútil, é como correr atrás do vento. O resultado é que estão sempre trabalhando sem nunca se satisfazer com a riqueza que possuem. Para que trabalham tão duro, negando-se qualquer prazer? Isso também é inútil. É uma vida muito infeliz. A inveja é inimiga da satisfação. A inveja diz: sempre preciso ter mais. Mais dinheiro, mais posses, mais poder, mais prestígio, prazer e popularidade. Muitas pessoas trabalham até a exaustão, tentando igualar-se ou superar aqueles de quem sentem inveja. A Bíblia diz que essa atitude é tolice. Não se esgote tentando ficar rico. Seja sábio o suficiente para controlar-se. A inveja leva a outros pecados. A inveja é um dos assim chamados 7 pecados capitais. Esses 7 pecados são a raiz de onde crescem muitos outros pecados. A Bíblia diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Veja que a inveja causa confusão. Sempre que a inveja aparece, ela gera desarmonia, competição, conflito e confusão. Todas as vezes que um relacionamento parece fora de ordem, você deve verificar se a possível causa não é a inveja ou a ambição egoísta. Tiago 3,16 também diz que a inveja é a fonte de toda espécie de males. A inveja pode fazer uma pessoa mentir. Sim. Pode levar uma pessoa a roubar. Sim. Assassinar. É claro, assassinatos motivados por inveja estão em todos os jornais, e a Bíblia está cheia de exemplos de crimes motivados pela inveja. Caim matou seu irmão Abel porque tinha inveja dele. Os irmãos de José o venderam como escravos por inveja. Saul tentou matar Davi diversas vezes por inveja. Sim, popularidade. A Bíblia afirma claramente que os líderes religiosos condenaram Jesus à morte porque invejaram profundamente. A inveja contamina o seu interior e afeta tudo ao seu redor. Então, como podemos erradicar a inveja da nossa vida? A Bíblia nos mostra o caminho. Passos para erradicar a inveja. Pare de se comparar com os outros. Esse é o ponto de partida. Comparar-se é a raiz de toda inveja. Infelizmente, desde o momento em que cada um de nós começou a caminhar, também começamos a nos comparar.
Lembre-se de todas as vezes que reclamou que o seu irmão ou sua irmã ganha mais sorvete do que você. Nós crescemos comparando tudo: aparência, notas da escola, habilidade esportiva e outros talentos. Quando adultos, comparamos roupas, carros ou a falta de cada um deles, casas, salários e milhares de outras coisas. Mas Deus diz que muita comparação é tolice. A Bíblia diz: quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, mostram como são tolos. Por que é tolice nos compararmos com os outros? Porque você é incomparável, assim como todas as outras pessoas. Deus fez cada um de nós único. Além disso, a comparação leva a uma das duas reações negativas: orgulho ou inveja. Você sempre encontrará alguém a quem considera pior do que você e ficará orgulhoso, e por outro lado, você sempre encontrará pessoas que parecem estar melhor do que você e ficará com inveja e desanimado. O que importa não é quem está melhor, mas sim quem está fazendo o que Deus criou para fazer. Você está aproveitando ao máximo o que recebeu? Deus não o julga por talentos que não possui e nem por oportunidades que não teve. Ele avalia sua fidelidade pela forma segundo a qual viveu e pelo que fez com o que recebeu. Lembre-se, Deus não o chamou para ser o melhor do mundo em alguma coisa. Ele o chamou para ser o melhor que pode ser, de acordo com a sua formação, suas experiências, suas oportunidades e suas habilidades. Portanto, decida-se agora mesmo que vai quebrar o hábito de se comparar com os outros. Você vai demorar um pouco, mas pode treinar a si mesmo para focar outra coisa sempre que for tentado a fazer comparações. Apenas diga a si mesmo: não vou seguir por esse caminho, e comece a pensar em outra coisa. Celebre a bondade de Deus para com os outros. Em vez de ressentir-se dos outros, regozije-se com elas. A Bíblia nos diz para nos alegrarmos quando Deus abençoa as pessoas que estão perto de nós. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. A segunda parte desse versículo é fácil se for obedecida. Não é difícil oferecer conforto quando alguém está ferido ou sofreu uma perda, mesmo se essa pessoa for seu rival. É muito mais difícil celebrar o sucesso dos outros, principalmente se você não está se saindo bem nessa área. Como você lida com a promoção de colegas de trabalho? Se você é solteiro, como lida com o casamento e chás de bebês de amigos? Qual é a primeira reação de seu interior a saber que alguém conhecido deu um golpe de sorte? Quando foi a última vez que você agradeceu a Deus por alguma coisa que Ele fez por outra pessoa? Um dos motivos pelos quais às vezes achamos difícil alegrarmos com os outros que se alegram é porque nós tememos que haja um suprimento limitado da bondade e da graça de Deus. Então, se os outros ganharem muita fatia, uma fatia muito grande, talvez eu possa não ganhar muito, mas a graça de Deus não tem limites. Há mais do que o suficiente para repartir com todos e ainda sobrar uma quantidade infinita. Em Efésios, lemos a respeito das infinitas, ilimitadas, insondáveis, incalculáveis e inesgotáveis riquezas de Cristo. A verdade embaraçosa a respeito da inveja é que as pessoas que invejamos geralmente são as que estão mais perto de nós. Membros da família invejam uns aos outros, vizinhos invejam vizinhos, colegas invejam colegas, músicos invejam músicos, fazendeiros invejam os outros fazendeiros e pregadores invejam outros pregadores. Se você gostaria de aumentar a felicidade da qual desfruta em sua vida, aqui está um dos segredos. Aprenda a se alegrar com o sucesso e com as alegrias dos outros. Se você só fica feliz quando coisas boas acontecem com você, então ficará infeliz grande parte de sua vida, uma vez que ninguém vive apenas coisas boas.
Mas se você aprender a desfrutar também das vitórias das outras pessoas, sempre terá algo com o que se alegrar. Seja agradecido por quem você é e por qualquer coisa que tenha feito. Tudo que você tem é um dom de Deus. A Bíblia diz: vocês já têm tudo de que precisam, têm mais acesso a Deus do que podem imaginar. Quando perceber que está começando a sentir inveja de outrem, em vez de desejar o trabalho, o talento, o namorado ou a namorada, os filhos, ou seja o que for dessas pessoas, lembre-se: Deus nos deu dons especiais que elas não têm, e além disso, eu não conheço o lado ruim de ser como elas. A inveja baseia-se no mito popular de que ter mais me fará mais feliz. Mas tanto a Bíblia como o testemunho de muitas pessoas mostram que isso não é verdadeiro. Salomão, o homem mais rico do seu tempo, disse o seguinte sobre o desejo de adquirir mais e mais: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Como é enganoso pensar que a riqueza traz a verdadeira felicidade. Quanto mais você possui, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Então, para que serve a riqueza, exceto talvez para vê-la escorregar por dentre os dedos? Ser feliz é uma decisão. Você é tão feliz quanto decide ser. Se você não sabe ser feliz com o que possui, nunca será feliz com mais. A inveja sempre pergunta: por que eles? Por que eles têm o que eu não tenho? A gratidão pergunta: por que eu? Por que eu consegui tudo o que tenho? Davi demonstrou esse tipo de gratidão quando orou: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste a este ponto? Anos mais tarde, seu filho escrevia: é melhor estar satisfeito com o que se tem do que estar sempre desejando algo mais. Deixe-me ser claro: ter sonhos ambiciosos, desejar ser melhor e ter alvos na fé são coisas boas se vêm de Deus, beneficiam outros e são conquistados pela fé para a glória de Deus. Você deve aproveitar o máximo de sua vida, criar beleza e ajudar pessoas. Mas a inveja envenena tudo o que toca e impede que Deus abençoe seu esforço. O motivo pelo qual você faz o que faz importa muito para Deus. Quando a vida parecer injusta, confie em Deus. Um dos sinais de que a inveja entrou em seu coração é quando eu começo a pensar: não é justo. Não é justo que eu não tenha o que eles têm. Toda vez que acusarmos Deus de injustiça, estamos, na verdade, duvidando de sua bondade. A inveja é a febre, o sintoma, mas duvidar de Deus é a doença. Sempre que você inveja os outros, está duvidando que Deus sabe o que é melhor para você. Você questiona o amor, a justiça e até mesmo a sabedoria de Deus. Sempre que acuso Deus de ser injusto, estou incessantemente querendo dizer: Deus, eu seria um Deus melhor do que você, porque se eu fosse Deus, eu seria mais justo do que você é. A próxima vez que você começar a reclamar que Deus é injusto com você, lembre-se do seguinte: tudo que tenho foi dado por Deus sem que eu merecesse. Eu nem mesmo existiria se não fosse pela graça de Deus. O ar que estou respirando é um dom de Deus. Não sei o que Deus sabe e não consigo ver o que Ele vê, portanto, devo confiar nele. A vida na Terra é injusta por causa do pecado e não por causa de Deus. Nossa rebeldia contra Deus afetou todo o planeta. Aqui não é o céu onde tudo funciona perfeitamente. Nada funciona perfeitamente aqui. Deus enviou Jesus para nos salvar do dia do julgamento, quando Ele acertará as contas, corrigirá todas as coisas erradas e executará a justiça. Não foi justo Jesus ter morrido em meu lugar pelos meus pecados, mas Ele morreu. Em Mateus 20, Jesus contou a história de um proprietário que contratou vários trabalhadores em diversos horários do dia para trabalhar. No final do dia, inesperadamente, o proprietário pagou o mesmo valor pelo trabalho de todos os homens. Com certeza, isso não incomodou aqueles que foram contratados no último minuto,
Mas os homens que trabalharam o dia inteiro reclamaram em alta voz que o proprietário estava sendo injusto. Eles disseram: o último grupo trabalhou apenas 1 hora e você pagou a eles o mesmo que nós por termos trabalhado o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Eu gosto muito da resposta do proprietário. Amigo, não lhe enganei. Eu lhe paguei exatamente o que combinamos. Agora pegue o seu dinheiro e vá. O que lhe importa se eu quero pagar a eles o mesmo que lhe paguei? Eu não tenho o direito de fazer o que quiser com o meu próprio dinheiro? Só porque sou generoso você precisa ficar com inveja? Eu amo a franqueza do proprietário. Pegue o que é seu e vá. Em outras palavras, pare de ficar ressentindo porque sou gracioso com outros e seja grato pelo que recebeu e siga em frente com sua vida. Esse conselho evitará que você fique preso na armadilha da inveja e desvie-se do caminho que Deus lhe deu para seguir. E esse é o momento que nós pegamos nosso caderno, nossa caneta e vamos para o dia 41, a armadilha da inveja. E o tema para reflexão é: eu não posso cumprir o propósito de Deus para mim se sinto inveja dos outros. E o versículo para memorizar está em Provérbios 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E a pergunta para meditar: em quais áreas da minha vida eu mais me comparo e invejo os demais?